Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos seguidores. Hoje vou entrevistar sozinho, porque o nosso convidado hoje, que novamente está junto comigo, é o nosso convidado, Adriano Santiago. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite e pelo espaço, né? Que isso. Apesar de ser meu parceiro, meu sócio, esse cara tem uma história de vida fantástica aí, vai contar um pouco hoje pra gente, um pouquinho dessa trajetória dele aí. Renato, eu sou do interior, né? Sou de Ouro Branco, vim de uma família extremamente simples e comecei a trabalhar muito novo. Eu lembro ali, tinha 8, 9, 10 anos, a minha mãe quebrou a perna feio, que eu lembro que dava para ver os 2 ossos. Nossa. E naquele momento meu pai tinha um bar, que tinha um bar de um lado, uma mercearia do outro, que era 2 portas, e o único sustento que a gente tinha lá em casa era o bar. E daí pra frente eu trabalhei muita coisa diferente. Mercearia não é sua, não? Era do meu pai. Do pai também? Era do meu pai. Tinha um bar e a mercearia? Um bar e mercearia. Era uma porta, uma mercearia. Na outra, o bar. outra era um bar, que chama Bar e Mercearia Zosmo. Zosmo, que é o sobrenome do meu pai. Então, desde muito novo, eu trabalhei, desde sempre. Trabalhei em trailer, trabalhei em mecânica, trabalhei como jardineiro, trabalhei com muita coisa. Uhum. E vim da família muito simples, sempre estudei em escola pública. E fui, minha vida, construindo minha vida. Um pouquinho mais velho ali, 16, 17 anos, fui ser office boy numa contabilidade. Fiz o técnico ali em contabilidade. E eu lembro daquela época que eu peguei todo o meu acerto e fui estudar. Eu era muito de rua, de sair, de viajar, gostava muito de ir para Entre Rios, Lagoa Dourada. Era região perto ali de Ouro Branco. De Ouro Perto era meio... Na época, né, jovem ali, adolescente, adorava... Quer curtir. Curtida. Não, Cauã, Entre Rios, tem muita história. E ali, um determinado tempo, eu falei assim, agora eu vou estudar. Eu peguei todo o meu acerto, que eu antes da família simples, e paguei um cursinho, que na época era extremamente caro. Na época, nem sei se existe até hoje, chamava Copivest. E naquele momento, do que eu saía, eu ficava só em casa estudando. Eu lembro que meus pais, na época, falavam para mim sair. E antes eles pediam para mim ficar em casa. Era um curso profissionalizante? Não, era um cursinho para fazer vestibular. Ah, tá. Pré-vestibular. Pré-vestibular, que era muito caro naquela época, né? Sim. E eu lembro que eu estudava muito. O meu sonho era vir para o UFMG. No segundo dia de prova, que era o dia que eu tinha mais estudado, que as matérias específicas, que era matemática, história, geografia. Primeiro dia as básicas e segundo dia as matérias específicas. Gente, eu fui muito bem. No segundo dia eu fiquei tão nervoso, Renato, que eu não conseguia ler a prova. Eu ia no banheiro lá, assim, eu não conseguia ler, sabe? De ler. Embaçava. De tanto nervosismo. E como eu tinha estudado muito ali, e tinha aprendido muito, naquela época, o ProUni estava começando, no inicinho, e eu ganhei uma bolsa aqui em Belo Horizonte, 100%, na Newton Paiva, e venho mudar para Belo Horizonte e trabalhar aqui. Então, já vim para Belo Horizonte, trabalhando na TIM, depois fui para HP, então a minha jornada começou aí. Fui fazer marketing na Newton Paiva. Foi o curso que você escolheu com a bolsa? Com a bolsa, graduei lá em 2010, e desde aí continuei empreendendo, trabalhando em alguns lugares, mas empreendendo. E lanço a minha agência, com a agência de marketing, né? Começo assim, sem um centavo, sem nada, na cara e na coragem, eu e meu primo. E a gente vai conquistando clientes, conquistando nomes. Daqui a pouco... primo seu era daqui também? Não, ou lá de Ouro Branco. Meu primo chama Samuel Lano, perfeito em vídeo, em After Effects, em animação. Que legal. Ele cresceu muito lá na agência. Eu lembro quando ele começou e quando a gente terminou a sociedade, era outro profissional. Sim. E a gente fez muito trabalho grande, trabalho para a Gerdau, trabalhos para empresas fora do Brasil, eventos internacionais. A gente fez muito, eu falo que tem muita história. Sim. Teve boas parcerias, o Grupo Belga, o Grupo da 98 FM aqui. E a história foi muito bonita, rica. Eu falo que essa experiência foi muito rica.
Só que aí eu achava ali, no final de 2018, que eu já tinha um MBA na FGV, Gestão e Estratégia Digital, já era palestrante de um monte de faculdade, do Sebrae, dava vários treinamentos, palestras pelo Sebrae. Eu achava que eu sabia liderar pessoas, desenvolver, contratar. E eu falo, aí até que eu descubro que eu não sabia. Isso foi o primeiro baque. O pessoal tem muito preconceito de coach aí hoje. Um coach, que foi o Júlio Boaventura, mudou a minha visão de mundo. Naquele momento eu entendi que a primeira coisa que eu não me conhecia. Eu não sabia. O primeiro contato que você teve com o coach? Com o coach, em 2018, do Júlio Boaventura. Aí eu aprendi. O Júlio é daqui de BH, não? O Júlio é de BH. Ele era da SB Coach. SBC Coach. Sim. E ali eu tenho um contato com uma ferramenta de análise comportamental. Primeira coisa que eu entendi, eu não me conhecia. Eu não sabia como eu funcionava. E ele ali, numa ferramenta, ele sabia mais como eu funcionava do que eu mesmo. E ele foi numa devolutiva ali conversando comigo, eu falei assim, caramba, que legal. Aí, a minha agência tinha uma mesa grande, uma mesa de reunião, uma TV assim. Ele senta um dia na minha mesa, a gente roda esse perfil em toda a minha equipe, Renato. Aí eu entendi que eu ferrava o meu time. Eu achava que motivava, que desenvolvia, pelo contrário. Porque cada pessoa era totalmente diferente. Por exemplo, eu tinha um designer lá, que é um design para mim muito bom, um dos melhores designs que eu trabalhei na minha vida. Assim, no nível de qualidade e rapidez que ele fazia as artes. E eu coloquei ele no meio da sala, todos os computadores virados para todo mundo. E ele me pedia para ficar sozinho. Eu lembro que o Júlio, em 2 minutos, esse menino, você precisa deixar ele mais isolado por causa disso. A hora que ele foi falando, eu falei assim, nossa. Para ele trabalhar, ele precisava disso. Precisava disso. Então, ali... Quando você colocava ele junto com a turma, você matava o raciocínio, a concentração dele. Matava ele. Então, e às vezes ali no meu ego, tudo... O empreendedor ele tem muito ego. Sim. E hoje, nas minhas formações, as formações de líder, é uma coisa que eu ouvi recentemente de um empreendedor, de um dono de uma franquia aí. Vários franqueados assim, ele abriu e falou, meu ego não deixa. Porque no ego a gente acha que a gente sabe fazer as coisas, que a gente sabe dirigir a empresa, que a gente sabe fazer um planejamento estratégico, não sabemos. Porque apesar que eu tinha feito todos os cursos ali em pré-tec do Sebrae, vários cursos, MBA e tudo, nenhum desses lugares ensina a gente a lidar com comportamento, com pessoas. Nenhuma formação acadêmica, nenhuma formação que eu vejo assim, aprende como é que eu contrato cada pessoa. Quando eu falo de contratação, Renato, eu faço muito uma metáfora de time de futebol. O que é um time de futebol? Às vezes o cara tá nas empresas. O cara que tem talento para ser goleiro, você tá colocando lá no ataque. Até referindo ao futebol, a gente vê muitas contratações de jogadores bons que às vezes não rendem, né? No time, exatamente, às vezes por causa desse perfil pessoal que o cara tem, individual que cada um tem, às vezes não encaixa dentro do grupo. E por exemplo, imagina se o cara que tem talento para ser goleiro, você está colocando no ataque, ou que tem talento para ser atacante, você está colocando no meio de campo, que tem talento para ser zagueiro, você está colocando no lateral. Então as pessoas estão no lugar errado. E o empreendedor é como todo brasileiro, que acha que sabe quem entende futebol. Exatamente. E a metáfora do empreendedor, do líder, ela é bem assim. Ele é um treinador de futebol. Você acredita que a pessoa vai chegar pronta para a empresa? Não vai. E é função do líder, do gestor, do empreendedor, treinar e desenvolver pessoas. Por mais que ela chegue capacitada, ela pode sempre melhorar, né? Sempre melhorar. E a função, acho que a função social do empreendedor, do líder, do gestor, dele desenvolver pessoas. Sim. Mas como é que eu desenvolvo pessoas se eu nem conheço eu mesmo como é que eu funciono? Eu achava que eu sabia. Essa é a principal chave, né? Essa é a principal chave. Eu falo que eu achava que sabia contratar. Não sabia. Eu fazia isso. O cara do goleiro estava colocando o ataque, o atacante estava colocando o meio de campo. Eu achava que eu sabia liderar, que eu sabia motivar. Fazia alguns eventos motivadores lá na equipe. Nada. Porque o dia a dia, o que eu fazia no dia a dia, eu falo que eu ferrava o meu time. Eu mais desmotivava do que motivava. E o que é o papel do treinador? Como você treina um goleiro é diferente de como você treina um atacante. Sim.
Como você treina um meio de campo, Lateral do zagueiro. é diferente. Então tem treinamento específico, tem um local específico. E como é que as empresas fazem hoje? Tudo igual. Tudo igual. Aí eu contrato uma pessoa, Renato, e quero colocar ela lá numa... A pessoa que adora gente, adora estar no meio de contato, coloca ela numa salinha isolada. Nas minhas formações... E o que precisa de isolamento, você coloca no meio da turma. No meio Exato, isso aí. Nas minhas formações, é legal que no decorrer do treinamento ali no primeiro dia, na parte da tarde, uma formação chama Formação Especialista Comportamental, as pessoas falam assim, eu morro se fizer isso comigo. Elas começam a identificar, só que até então elas não sabiam que elas faziam isso. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer uma tarefa e elas começam a evitar, elas inconsciente têm um monte de desculpa, um monte de... Ela começa a pegar o celular demais, ir no banheiro demais, ela começa a fugir, a fazer alguma coisa, comer demais, tomar café demais, quem fuma, fumar demais, que ela tá fugindo. Ir no banheiro demais. Fugindo do que ela precisa fazer. Mas às vezes, por que ela foge naquele momento? Porque ela nem sabe que aquilo não é do perfil dela. Agora, quando você conhece que isso, Adriano, isso não é do meu perfil, mas eu quero desenvolver, aí você já tem mais sabedoria e consciência. Não, eu tô fugindo, tô indo fumar demais, eu tô fugindo do que eu preciso fazer. Porque tudo que não é hábito do nosso, não é um hábito nosso, que rotina, não é padrão. do nosso comportamento, a gente tende a fugir. Por quê? Porque a gente gasta mais energia. Aquela pessoa que é comunicadora, por exemplo, que não gosta de uma planilha, de ficar no computador, ela pode desenvolver essa competência, essa habilidade, mas ela vai gastar mais energia. E vice-versa. Sim. Nós temos 4 perfis básicos, Renato. O que são os 4 perfis? Um é chamado, que é da base do DISC, né, como a metodologia de Harvard. O estudo do comportamento humano, ele começa 590 a.C. Vários estudiosos passam essa jornada toda estudando o comportamento humano. E apesar de antigo, as empresas ainda é muito novo. A gente vai em alguns eventos, algumas palestras, que quando a gente fala assim, a grande maioria não sabe. Sim. De empreendedores, de empresários, de indústrias. Até mesmo, né, pelos episódios que a gente grava aqui, a gente vê que é dos principais problemas dos empresários. E com simples, eu falo simples entre aspas assim, mudanças, você muda o seu time. Por exemplo, tem perfis que são mais executores, que é o dominante do DISC. Esses perfis são pessoas mais proativas, são pessoas mais dinâmicas, são pessoas só focadas no resultado, têm facilidade para começar as coisas. Elas são mais enérgicas. Tem pessoas que são mais comunicadoras. Gosta de estar no meio de gente, comunica fácil, também tem facilidade de começar as coisas. Influencia pela fala. Tem pessoas que são mais planejadoras. Sabe aquela pessoa que vai na viagem, ela planeja tudo? E com uma coisinha que sai errada, ela já fica desorientada. Desorientada. Para ela tem que ter começo, meio e fim. Tem pessoas que são mais analistas, precisam de mais detalhes. São mais detalhistas, são perfeccionistas, todos esses perfis têm pontos fortes e pontos a desenvolver. Por exemplo, o comunicador executor, eles têm facilidade de começar as coisas, mas não tem acabativa, tem muita iniciativa. Se você não, por exemplo, o líder nesse momento, você tem que, talvez nessa pessoa ela inicia, mas você tem que, talvez ter uma meta, ficar mais vigiando porque talvez ela não termine. O planejador e o analista é diferente, eles têm mais acabativa, mas eles não têm muita iniciativa. Então, talvez um líder nesse momento, você precisa desenvolver mais ele começar. E às vezes eles têm as soluções ali. Sim. Então, todos os perfis têm pontos fortes, têm pontos de melhoria. Por exemplo, um executor muito alto. Eu tenho vários amigos que têm esse perfil. Eu contrato você, Renato, para ser gerente na minha empresa. Ele não deixa de se gerenciar. Ele é tão dominante ali, ele domina tanto o local que ele não te deixa gerenciar. Por quê? Porque ele inconsciente, ele não sabe disso, ele morre de medo de perder o domínio. São quantos perfis hoje que a gente tem? 4. Executores, comunicadores, planejadores e analistas.
foco na tarefa, o comunicador e analista. Olha como é que os 4 são diferentes, totalmente diferentes. O comunicador e analista são foco em tarefa. O executor e o analista. Só que o executor, qual que é a missão de vida dele? Fazer e fazer rápido. Fazer para ontem. Sim. O que o analista é? Fazer certo. Foco em tarefas e fazer diferente. O comunicador e o planejador são foco em pessoas. O planejador é muito focado em servir. Então, ambiente harmônico, é um perfil mais calmo, é um perfil... O comunicador é um perfil mais... Às vezes precisa de status, precisa de um palco, precisa de Aparecer um pouco. Aparecer um pouco mais. Aí, Renato, como é que eu líder, tem esses 4 perfis, que é o treinador de futebol. O que a maioria dos líderes faz? Trata todo mundo igual. Todo mundo igual. Como cada um é um perfil diferente, você tem que tratar cada um de uma maneira diferente. Totalmente diferente. Aí a Porque cada um recebe a informação de maneira diferente. E se motiva e desenvolve de forma diferente. Vou te dar fatos reais. Um cliente nosso, uma gerente nova, começou extremamente comunicadora. E o comunicador, gente, precisa de gente. Então, ela ia lá, abraçava todo mundo, os clientes chegavam lá na recepção, ela conversava com todo mundo, mas aquele função administrativa que ela precisava fazer, ela não fazia. Só que abaixo dela, ela tinha uma menina que era extremamente executora. O que eu acabei de falar? O executor morre de medo de perder o domínio. E ela era a principal que fechava as vendas nessa empresa. Uhum. E tinha lá 4, 5 meses que eles não batiam meta. Isso no final do ano passado. Eu falei com essa menina, muda a forma de falar com ela. Dá poder para ela, deixa ela dominar, dá tarefa, dá autonomia para ela. Eu falei assim, Adriano, aí o gerente, que era gerente na época, eram 2 meninas, ela falou assim, Adriano, pra mim, é doído para um comunicador, era mais comunicadora gerente, dar esse poder. Porque dói para ela. Questão do ego. Questão do ego. Mas inconsciente ela também não sabe que dói para ela. Sim. Ela vai tendo esse comportamento sem ver. O que aconteceu? No automático. No automático. O que aconteceu, Renato? Ela mudou a jeito de falar, você testa. No final do ano passado, dia 20 de dezembro, um mês que tinha Copa do Mundo, que não é de bater meta, que estava chovendo, dia 20 já tinha batido todas as metas. Uma mudança de olhar, uma mudança com gerir pessoas. A produtividade foi lá em cima. Lá em cima. Então, como eu faço a gestão de um executor, de um planejador, essa menina era executora, de um analista, é totalmente diferente. Por exemplo, um executor, você pode ser mais firme com ela. E ela bobear, vou falar assim, vou dar um feedback para todo mundo aqui. Não, o executor vai falar, Renato, dá um feedback aqui mesmo, isso já acabou. Não leva pro coração. Até levando um pouco pro lado do futebol, como você falou. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Tem que deixar ele solto, que é onde ele desenvolve mais. Se você prender ele, tiver que fazer para ele voltar para marcar, ele não desenvolve. Exatamente. Ele perde toda a potencialidade que ele tem, toda a criatividade que ele tem, ele perde. E aí não desenvolve. E o líder, a metáfora legal, Renata, que ele é um treinador de futebol. Ele tem que treinar cada um de forma diferente. Ele tem jogadores... Tirar o melhor de cada um. Tirar o melhor de cada um. Ele tem que treinar de forma diferente. Ele tem que motivar diferente. Tem times que tem o líder nato ali que eu preciso deixar ele liderar também. Talvez no ser atleticano, né? No Atlético lá, tem jogadores que realmente são líderes nato. Sim. Que são referências. Então, só que tem outros jogadores... Todo grupo tem, né? Todo grupo tem. Só que você não pode dar abraçadeira de capitão para todos. Não pode. Você tem que escolher um que, teoricamente, vai representar a equipe. E isso é um bom negócio. Braçadeira de capitão. Muitas vezes eu vejo nas empresas, a pessoa tem um ótimo vendedor, excelente vendedor, ele gosta de ser vendedor, ele produz bem e eu quero promover ele a gerente. Aí eu perco um ótimo vendedor. E ele não tem perfil de liderança. Não tem. Só que eles não sabem disso, nenhum dos dois.
E ganha o péssimo gerente. Perde o time, perde tudo. Por quê? Porque não se Porque desenvolveu. ele acha que tem que ser líder porque o cara é o melhor vendedor e é o que performa melhor. Nem sempre, porque às vezes ele não tem perfil Não e tem. nem capacidade, isso a gente vai, como se diz, ganha, mas ele não tem perfil de liderança. Não tem. Às vezes o que vende menos tem mais perfil de liderança do que o que vende mais. E isso tudo desenvolve, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um perfil muito executor. O executor, entre aspas, gente, ele é meio grosso de natureza. Porque para ele, eu lembro de uma cliente nossa também que ela fala, Famoso arroz com feijão. eu falo assim, caguei, tipo assim, ela não leva nada pro coração. É arroz com feijão. Você pode falar, gente, eu tenho um casal de amigos meus que são empreendedores todos dois. Se você vê, dão super bem, estão casados, vão ter filho agora, tipo assim, super bem, super bem. Mas se você vê a conversa um do outro, parece que eles estão brigando o tempo todo. É tipo assim... Só que não estão. Até Não. aí já acostumava, mas quem tá de fora tem essa percepção. É tipo assim, vai tomar. O outro, só que, tipo, vai você. E acabou, não leva isso Pro pessoal. pro pessoal. Mas eu lembro dessa menina falando comigo que o antigo marido dela chorava, ficava mimizento, ficava sei lá o quê, porque o perfil dele era diferente. Esse é um executor com executor. O executor com executor, você pode falar o que for, que dependendo do nível, nós todos temos os 4 perfis, em graus diferentes. Todos nós temos executor, comunicador, Tem uns analista... que são mais desenvolvidos, outros perfis menos desenvolvidos. Bem desenvolvido, em graus diferentes. Então, esse executor mais alto que o executor mais alto, nem liga. Falei, falou, virou as costas. Não leva pro coração, não fica... Agora, por exemplo, um analista. O analista muitas vezes fica remoendo ali. Eu mesmo, eu era analista extremamente alto. Terminei todos os meus namoros. E eu acho que a grande maioria das minhas ex-namoradas achava que eu estava traindo elas. Porque às vezes eu terminava, daqui a pouco já estava começando a namorar de novo. Mas não estava, por quê? O que acontece numa empresa, num perfil analista, por exemplo? Então, a mesa de reunião aqui. Aí temos os 4 perfis na mesa de reunião. O executor comunicador vão dominar a reunião. O executor é aquele que vai falar assim, ô Renato, vamos fazer alguma coisa? Ele já está lá na porta. Ou não que você está indo, não, estou indo fazer. O quê? Não sei, eu estou indo fazer. O comunicador é aquele que pega a capa do livro, lê a capa do livro e sai no... Já acho que já leu o livro todo. E sai falando para todo mundo que o livro é maravilhoso, lê esse livro, sei lá o quê. Aí, por exemplo, numa metáfora de uma viagem. Para um comunicador, se ele vai viajar, e chega no aeroporto, tem gente, a viagem já começou. Já começou. O executor, tipo assim, o que você vai fazer na viagem? Não sei, chego lá, eu faço. O planejador, ele tem que ver, planeja a viagem, o que ele vai fazer lá, tem um roteiro, primeiro dia. Eu tenho um amigo tão planejador, gente, que leva a roupa dele para cada dia certinho. Já tem a roupa cada dia. Para cada dia ele sabe. E se for fazer uma coisa diferente precisando da roupa? Não, gente, esse amigo nosso, ele tinha um hábito de começar a beber 10 horas. Se você começasse a beber 8 da manhã, você matava ele. Só que as pessoas têm esses hábitos de comportamento e não sabem. Não sabe, né? Não sabe. Vem do automático. Vem do automático. E como que começa isso, Adriano? Isso vem desde a infância? Como é que é desenvolvido isso? Excelente pergunta, Renato. Pelo ambiente que a gente vem, de pai, mães, amigos? Vem de herança hereditária, de pais e mães. Aí começa o nosso comportamento. A escola que a gente foi educado. Da escola. Por exemplo, quem é educado numa escola militar é diferente de quem é educado numa escola católica, pública, exemplo, religiosa. Quem é educado, por exemplo, numa China, no Japão, é diferente nosso. A cultura que a gente está, os ambientes que a gente está, as crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Sim. Por exemplo, crenças de dinheiro, crenças de tudo, as crenças. Sim. Então, esses ambientes formam o nosso comportamento. E o nosso comportamento, muitas das vezes, ele é inconsciente. A gente não sabe por que faz o que faz. Adriano, você tinha a noção que você era extremamente perfeccionista? Não tinha.
Por isso que essa informação é muito importante para as empresas, para o empreendedor. Eu acho engraçado que nós fizemos um treinamento disso uma vez na CDL e teve um membro que no final do treinamento ele começou a chorar porque ele percebeu que ele não se conhecia. Ele chegou num nível emocional tão grande que começou a chorar porque ele não se conhecia como pessoa. Renato, nas formações, eu tive uma formação... Aí todo mundo foi lá, abraçou tudo, deu aquele apoio tudo porque eu tô me vendo que eu não me conheço como pessoa. Agora que eu tô me conhecendo nesse treinamento, que eu tô me conhecendo, começando a entender um pouco de mim. Olha que legal. E eu sou uma pessoa com mais de 30 anos de idade. Autoconhecimento. Essa ferramenta, para mim, ela é a principal no autoconhecimento. Saber como você funciona, seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos de melhoria. Adriano, eu preciso desenvolver todos? Não sei, depende de você. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é uma psicóloga, tem clínicas no Belvedere aqui em Belo Horizonte. E ela falou, Adriano, não sou nada analista, não quero desenvolver porque isso gasta mais energia, mas eu sei que é uma deficiência minha, eu vou contratar alguém para ficar nisso aqui, tá tudo certo. Mas a maioria das pessoas, Adriano, eu quero desenvolver essa competência. A gente desenvolve. Por quê? Primeiro, como eu funciono, quais são meus pontos fortes, e todos nós temos pontos de melhoria, porque aí também direciona, não, se eu preciso ser mais esse perfil, eu vou gastar mais energia. Por exemplo, mas dá para você desenvolver todos os perfis, você consegue desenvolver. O criador, né, do disco, fala que todos os perfis são treinados, medidos e mudados. São medidos, treinados e mudados. Mas aquele perfil que não é natural seu, você vai gastar mais energia. Sim. É paradoxo. Por exemplo, um analista falar numa reunião, ele gasta mais energia, porque geralmente fica mais calado. O comunicador fica mais calado, gasta mais energia. Mais energia. Um planejador para fazer algo sem planejamento, gasta mais energia. Um executor para parar e planejar que tem que fazer rápido, gasta mais energia. Sim. É a tomada de consciência que vai fazer ele desenvolver. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Como eu funciono. Porque eu trabalho com uma ferramenta hoje que em 5 minutos, Renato, dá 50 formações do nosso característica comportamentais. Qual que está a minha energia para o trabalho? Se eu estou sentindo os meus dons e talentos estão sendo aproveitados ou não, se eu estou sentindo exigido pelo meio ou não. Então, essas ferramentas vão direcionando o empreendedor ao líder. Primeira coisa, contratar certo. O que é contratar certo? Colocar o cara que tem talento para ser goleiro no gol. No lugar certo. No lugar certo. Segundo ponto, motivar ele de forma certa. Se ele é um executor, precisa ser mais duro para ele, precisa dar meta. Se eu pego um executor e falo assim, eu duvido de você, cara, às vezes você está motivando ele. Você pega um analista e fala a mesma coisa, você trava a pessoa. Na mesa de reunião, igual eu estava falando, às vezes o analista e o planejador, ele tem a resposta daquele problema. Só que ele não fala. Aí o que é a função do líder? É chegar lá nesse cara e falar assim, fazer ele falar. Muitas vezes eu falo, eu acredito em você, me dá a solução disso aqui. Você pega um cara analista, ele vai dar a solução. Porque ele já pensou em todas as possibilidades possíveis de dar certo e de dar errado. Mas ele não fala. Aí o líder tem que começar a identificar cada perfil para saber o que eu faço com cada um também. Esse aqui eu preciso, às vezes, deixar ele um pouquinho mais calado. Esse aqui eu preciso deixar ele fazer ele falar. E até às vezes ele vai entender melhor como é que cada um funciona e até fazer duplas, né? Esse perfil dá melhor com esse, então posso colocar fulano com ciclano porque não vai se complementar. Dependendo melhor do que dar atrito. Até na formação da equipe ele consegue enxergar melhor isso. Imagina só, um perfil vendedor geralmente ele é comunicador, executor, comunicador. Vou falar que eu tenho uma loja num shopping aqui de calçados. Imagina uma loja só de comunicadores. Vão vender, vão conversar com o cliente, sei lá o quê. Você acha que algum desses comunicadores, se eles for mais alto, não tiver um analista, um planejador, eles vão preocupar com vitrine? Com produto? Só venda. Só venda a pessoa? Só venda. Aí eu preciso... E o processo não é só venda, o processo tem suas etapas. Cada etapa precisa de um perfil diferente.
De um perfil diferente. Então, montar um time mais equilibrado possível é também uma maestria. Adriano, o perfil comunicador executor é o único que vende? Não, todos Então, vendem. isso hoje, principalmente, é fundamental para o departamento pessoal e RH das empresas, né? Muito. Que vão se dizer, talvez seja dos principais gastos, se é feita uma contratação errada, dos principais gastos hoje da empresa. O principal, Renato, é chamado de custos invisíveis. Abstrato. Nada mais caro que contratar a pessoa errada. Ficou 3 meses. Nada mais caro que contratar a pessoa errada. Você tem que refazer o processo. Porque, vamos lá, eu contratei você e eu tenho que treinar você. Geralmente tem uma pessoa treinando você. Essa pessoa vai estar, em média, produzindo 60% a menos. Então, eu estou pagando 2 pessoas e a que está te treinando ainda está produzindo 60% a menos. Só que as empresas elas não sabem desses custos invisíveis, que é contratação, treinar e desenvolver pessoas erradas, comunicação. Mas depois que tiver bem treinado, a outra volta a produzir e essa também. Se for a pessoa certa no lugar certo. Se for certo. a pessoa certa no lugar certo. Aí você multiplica em 2, né? Em 2. A sua produção. Então essa é a vantagem, às vezes, né? Porque a gente vê que falta muitas vezes o profissional conhecer a empresa, né? Que a gente fala, às vezes o cara tá naquele setor, ele conhece simplesmente aquele setor, ele não tem acesso aos outros setores. Eu acho que hoje é fundamental o profissional conhecer a empresa num todo, entender dentro do organismo que é a empresa que ele está entrando, que ele pertence, porque o funcionário pertence à empresa. Né? Até para ele entender melhor, vamos se dizer, abraçar melhor a ideia, a causa, e eu acho que falta isso para a maioria das empresas. Mas olha para você ver, se a pessoa está no lugar errado, ela não vai se sentir pertencente. Como é que você está gastando muita energia, você tem... Sabe que as pessoas que daqui a pouco elas mudam de emprego, não sabem nem por quê? Tá sempre rodando. Sempre rodando. Sabe que as pessoas que chegam, que faz 4 anos de A geração nova hoje, né, tem essa rotatividade grande, principalmente por causa disso também, né? Quer ver? Sabe que as pessoas que fazem 4 anos de faculdade, chegam no final da faculdade, pegam o diploma e não exercem a profissão? Talvez, se lá atrás... E sai fazendo os outros cursos. E não lá atrás, se ela tivesse pegado essa ferramenta, entendido o perfil dela, autoconhecimento, ela tinha escolhido uma profissão diferente. Tem uma amiga minha que trabalha em São Paulo com jovens. Hoje é uma coisa fundamental. Querendo ou não, com 18, 19 anos, a gente é muito cru para escolher uma profissão que você vai seguir o resto da vida. A gente não se conhece a esse ponto. Tem uma amiga minha que faz um trabalho belíssimo em São Paulo, só com isso. Pega jovens ali de 15 a 18 anos e vai direcionando a carreira, de acordo com o perfil dela. E um simples, talvez, entendimento disso já mudava a vida toda da pessoa. Não, vários e vários amigos fizeram faculdade, fizeram, sei lá, que não atuam na onde que fizeram. Novamente, eu gosto muito da metáfora. E cada vez mais, né? Com esse desenvolvimento tecnológico nosso, a maioria dos cursos aí não tem muita, vamos dizer, não tem muita utilidade profissional no decorrer. Exatamente. Essa mesma amiga minha, olha pra você ver como é que isso vale. Eu tô falando assim. Essa amiga minha pagou em 2018, Renato, 3.900 numa devolutiva dessa ferramenta que a gente está conversando aqui. Só que em 2018, como valia são R$5.000 hoje? Sim. Ela pagou, ficou feliz da vida e um tempo depois ela me procurou para dar essa devolutiva novamente. Então, que é isso? O valor que essa ferramenta tem, ela é muito grande, principalmente para quem aprende a fazer uma devolutiva. Imagina, tipo assim, 4 anos de faculdade. O quanto que você ia gastar? Ou você no caminho errado. Não que R$4.000 é barato. Mas é melhor você gastar 4.000 do que você gastar 100, 120 mil ou mais que você vai gastar num curso durante 4 anos. 4 anos, uma profissão errada. Dependendo do curso. Adri, sabe que a pessoa que chega na empresa e não se vê motivada em lugar nenhum? Ela tá no lugar errado. Só que ela mesma não sabe disso. Que ela mesma não se conhece. Não se conhece. Porque tem funções específicas para cada perfil. Adriano, Renato, isso é tão sério que até as pessoas que a gente conecta são muito iguais. Sim. Ó, eu tenho um cliente, vou falar de mim. Como é que eu vendia, Renato? Eu era um vendedor chato, porque era um vendedor que queria dar uma aula para você. Então, eu era um vendedor que eu era analista extremamente alto, então eu era muito detalhista
Com quem que eu conectava? Com quem que eu vendia? Detalhista. Com detalhista, com analistas. Então, chegou um momento que a gente foi fazer uma persona da nossa empresa, a gente percebeu que o nosso perfil de cliente era um perfil extremamente exigente, extremamente chato, entre aspas, assim. Por quê? Porque eu conectava com esse perfil. Esse tipo de pessoas. Então, até para vender, que o caso de vender, cada perfil compra de forma diferente. Cada perfil se motiva de forma diferente. Então, o vendedor, nessa clínica, nós estamos treinando os dentistas, pessoal, desde o início lá, para identificar o perfil de cada cliente. Por exemplo, para um planejador comprar, ele tem que ver começo, meio e fim, ele tem que ver a jornada. Para um analista comprar, ele precisa ver os detalhes. Para um comunicador, você deixa ele falar, sei lá o quê. O executor ele não quer muito detalhe, ele quer saber quando vai começar, de que paga, sei lá o quê. Então, cada perfil, se você convence, aí vai falar assim, não, o Renato é gente boa. Não porque o Renato é gente boa, não, porque ele identifica com os perfis mais rápido. E essa é a função do líder. Porque você pega todos os estudos de Harvard, de liderança de alta performance, de executivo de alta performance, todos falam que os executivos de alta performance sabem dar e receber feedback. Saber e dar feedback para cada perfil é totalmente diferente. Sim. Saber desenvolver cada perfil é totalmente diferente. Aí, gente, o Renato é tão legal que até em relacionamentos amorosos, quando você começa, tem um amigo que trabalha só com grupos de casais no interior, só com relacionamentos amorosos, com essa ferramenta. Quando você identifica que o teu companheiro é diferente do outro, você começa a saber lidar melhor um com o outro. Sim. Porque imagina um executor planejando uma viagem com um planejador. Complicado. Aí eu vou voltar no empreendedor aqui novamente. Então, tudo que relaciona com pessoas, a gente pode trabalhar muito bem isso. Porque todos nós temos pontos fortes e pontos a desenvolver. Sim. Vamos supor aqui, isso é um caso real também, um gestor extremamente comunicador muito alto. Gosta de status, gosta de estar aparecendo. E eu tenho abaixo de mim uma pessoa comunicadora muito alta. E aí, Renato? Vai te atrapalhar tudo. Se ele não tiver... Vai querer aparecer mais do que você. Aí... E se não aparecer... Olha que legal. Um líder com maturidade, ele sabe que ele tem que desenvolver pessoas. Ele tem que praticamente se tornar dispensável na empresa. O que é dispensável? A empresa roda sem ele. Sem ele. Isso é um líder de alta performance. Não precisa de pisar para a empresa estar rodando. É para ficar o dia inteiro sem pisar, uma semana sem pisar, a empresa roda e funciona esporadicamente sem ele. Isso é uma liderança. Aí, se eu sou um comunicador muito alto, eu quero status. Aí eu tenho um comunicador alto também abaixo de mim, eu quero status. O que acontece? Isso é real. Eu desmotivo a pessoa de baixo. Sim. Aí a pessoa de baixo começa a me incomodar. Por quê? Porque em vez daquele momento você ter sabedoria como líder, ter o autoconhecimento como você funciona, como outras pessoas funcionam, o que você faz? Você dá palco para ela. Lembra do que eu comentei da menina que era executora muito alta, eu tenho que deixar ela dominar? Isso eu preciso deixar ela... Falar, preciso dar palco, preciso dar status para ela. Se eu não der esse status... Fazer o show dela. Se ela não fizer o showzinho... Ela desmotiva. Entendi. Você falou que quando fez esse treinamento, né? Voltando um pouquinho para trás, mudou sua chave e tudo. E aí você mudou profissionalmente. Largou o que você tinha, né? Isso. E começou a desenvolver essa parte de treinamento. O que aconteceu, Renato? Eu fiquei tão curioso naquilo, porque eu não me conhecia. Aí fui estudar, fui fazer... Eu fui para 2 vertentes diferentes. Fui fazer PNL, fui fazer coach, fui fazer várias formações, principalmente dentro do IBC. Depois nosso amigo Marco Túlio? Não, fiz no IBC, com o Instituto Brasileiro de Coach.
Aí, e entrei para uma outra também, que é a parte de reiki, sou mestre reiki, sou Constelação constelador, familiar. e fui estudando muito esse mundo. E até a parte hoje de treinamento, as pessoas começaram a falar comigo ali no meio da pandemia, você tem que começar a falar disso, tem que começar a dar treinamento. Isso veio das pessoas que eu conversava, Dos feedbacks. dos feedbacks sem intenção. Você me ligava assim, faz isso, faz aquilo. E chegou um momento que eu virei, um monte de gente já me ligava e falava assim, você tem que começar a falar disso, tem que começar a dar treinamento disso. E, igual eu falei, as ferramentas que mais impactou na minha vida de tudo que eu estudei foi essa análise comportamental. Porque foi a primeira. E no meu ponto de vista, para tudo de autoconhecimento, contratação, ela é a primeira ferramenta que a gente tem que aprender. Porque lá atrás, o Renato, quando eu achava que sabia contratar pessoa e desenvolver, eu estava ferrando o meu time. Eu não estava desenvolvendo pessoas. Sim. Eu estava... E com esse feedback que você estava tendo, você via que você podia melhorar ainda mais o treinamento e como é que se diz, a recepção das pessoas treinadas poderiam melhorar ainda mais. Quer ver uma coisa legal? No meio dos treinamentos, tem psicólogos, empreendedores, líderes, tem treinadores. Nessas formações que a gente ministra hoje, as pessoas começam a coçar a cabeça no meio do treinamento, assim, ó. Aí, geralmente, eu vejo todo treinamento. Aí eu falo assim, o que você fez? Não, André, tô fazendo merda com esse cliente, tô fazendo isso aqui com esse aqui, tô fazendo isso aqui com o meu funcionário, eu tô desmotivando ele. E é tão legal como é que o autoconhecimento é importante. Tinha uma turma que a gente fez, tinha um analista muito alto. O cara não falava nada. Nada. Só analisando. Só analisava. No final do treinamento... Aí ele soltou tudo. Olha só. O que é um ponto de desenvolvimento do executor? É parar, organizar, planejar, analisar. Porque ele quer fazer tudo rápido. Porque ele acha que planejar é perder tempo. Quanto mais planejar o executor. Executor. Porque o cara que planejar, quanto mais planejado tá, menos tempo ele vai gastar para executar. O que é um planejador, às vezes, precisa planejar muito? O que é, às vezes, talvez um ponto de desenvolvimento dele? Se sair algo fora do planejamento, ele vê que não precisa estar tudo planejado. Executar mais. Ele consegue sair, mas voltar. Um analista, por exemplo, ele muitas das vezes, a gente fala que ele tem que se permitir. Permitir ser julgado. Ele tem o direito de errar. Ele permite, tipo assim, eu falo assim, cria um dia do ridículo. O analista que tá na festa, tá lá no cantinho, olhando todo mundo e não dança. E às vezes um simples, assim, vai dançar, vai, liga Se solta. o Foda-se. foda-se para as pessoas e se solta. Isso são pequenas ações que vão mudando, desenvolvendo outros comportamentos. Por isso que isso é importante. Não só na empresa, mas na vida pessoal, você desenvolver outros comportamentos e habilidades. Mas você só consegue desenvolver isso quando você conhece. Conheço, né? Fala pra gente a importância do autoconhecimento hoje na vida pessoal e profissional. Renato, isso começou lá em 2018, como eu falei. Você vê todos os gestores de alta performance, eles têm um autoconhecimento muito forte. Porque o que acontece? Muitas vezes, o que a gente quer mudar? Eu quero mudar você, eu quero mudar meu amigo, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa. E a única pessoa que verdadeiramente você pode mudar é você mesmo. Aí conhecer como você funciona, o que te motiva, o que te desmotiva, é importante demais. E também o que você tem que desenvolver. Porque se você não conhece, como é que você vai falar assim? E muitas das vezes, o que incomoda, eu falo muito assim, o que te incomoda tudo que incomoda no outro, eu curo em mim. Porque às vezes a resposta do que o outro tá te incomodando está dentro de você. Então, o autoconhecimento hoje, ele é o primeiro passo para um desenvolvimento de qualquer profissional ou pessoa de alta performance. Que aquele negócio, a gente sempre acha que o problema, o defeito tá no outro, né? Nunca tá na gente. E a gente não muda ninguém. E às vezes exatamente, a gente não muda ninguém, a gente muda as pessoas através das nossas mudanças. Né? A gente inspira as pessoas. Quando eu comecei esse monte de treinamento, um monte de formação, eu investi muito tempo.
muito dinheiro, muita energia nisso. Não é muito mesmo, Renato. Você sabe aí, né? Sim. Quando eu comecei, eu queria ajudar um monte de gente. As pessoas me ouviam. Porque você queria acelerar. Aquilo que você adquiriu, você queria passar rápido para as pessoas e às vezes não conseguia ouvia. passar. Mas quando eu falei assim, não, deixa as pessoas de lado, vou olhar para mim e vou começar a mudar o Adriano, aí paradoxalmente começou a acontecer ao contrário. As pessoas começaram a me procurar. Eu tenho amigos hoje que estão, alguns você até conhece já, que quando estão emocionalmente abalados já me ligam. Mas por quê? Porque ele sabe que ali ele vai ter uma resposta Uma solução do problema. sincera. E tem vezes que às vezes a resposta sincera, um dia um amigo desse me ligou, foi eu ficar calado, ouvir ele. Porque se eu fosse duro com a questão naquele dia, ele não aguentaria. Uhum. Ele precisava só de ouvir. De desabafar. Porque realmente ele estava mal nesse dia. Uhum. Então eu entendo o perfil da pessoa. O momento. Só que depois eu tenho que começar a trazer clareza para ele. Sim. Gente, todos, Renato... Tem a hora de dar a pancada. Tem na hora. Não é qualquer hora. E a pancada, ela é assim, não é uma pancada, é trazer consciência daquele comportamento tudo. Pancada pode ser carinhosa, né? Pode ser carinhosa. Se eu deixo um negócio nesse podcast aqui, um segredo para todo mundo, é a capacidade de saber ouvir na essência. Escuta ativa. A escuta para te entender e não para te responder. Novamente, você pega todos os perfis de liderança de Harvard, todos os estudos, capacidade de escuta, capacidade de ouvir. O bom líder, ele fala 20, 30% e escuta a grande parte. 80, 70. Um bom vendedor, você pega todos os estudos de Harvard, de vendas no mundo, Spincelli e tudo, é a mesma coisa. Está na capacidade de ouvir e fazer a pergunta assertiva. Porque quando uma devolutiva de perfil comportamental, se eu falo, Renato, você é assim, você já rebate. Agora, se eu tenho a capacidade de te ouvir e fazer uma pergunta assertiva, você vai tomando consciência do seu comportamento. Sim. Se eu falar assim, o Renato está com baixa energia, você vai falar assim, tô não. Mas como é que tá seu dia a dia? De 0 a 10, qual que é o teu pico pro trabalho? De 0 a 10, qual que tá a tua motivação para sair da cama, fazer o que precisa ser feito? Sim. Aí, como é que a gente aprende a fazer essa devolutiva, vender tudo? Escuta ativa. Escuta para entender a pessoa. Renato, é muito legal. Nas formações, todos os exemplos que são reais. Eu peguei uma médica que ela era extremamente executora, comunicadora, casada com analista. O teste dos dois deu que esse aqui estava sendo extremamente exigido pelo MEI. Foi exatamente verdade. Não, gente, é incrível. Não falha. É tão legal esses testes. Quando a gente roda, a pessoa, Adriano, impossível isso aqui. Você ficou lá em casa, você conversou com a minha mãe, você conversou com a minha esposa, você conversou com alguém, você ficou um mês atrás de mim. É surreal, as pessoas não acreditam. Eu falo assim, mas isso aqui sou eu mesmo. Olha o que é o raio-x certinho. Aí essa médica, eu pedi uma devolutiva para ela, eu falei assim, sentei na minha frente, e eu falei, você quer realmente desenvolver? Isso eu quero. Então, quando seu marido for falar alguma coisa, você não vai rebater ele. Você vai falar assim, ok, amor. Me fala mais sobre isso. Ela começou a redar para trás, Renato. Começou a redar para trás. Eu disse, eu não vou fazer isso, não. Eu não consigo fazer isso, não. Ela não consegue ouvir o marido dela. Isso é uma médica. Porque ela já acostumou a rebater de cara. Aí o que acontece? Abriu a boca e já tá rebatendo, não sabe nem o que é. Aí o que acontece com o perfil analista, que eu te falei que eu terminava todos os relacionamentos? Ele cala. Você nem ouviu ele. Aí ele vai tentar falar 1, 2 vezes e vai calar. Aí agora ele não fala. Não fala. Ele executa as coisas sem falar. Aí talvez ele tenha um monte de solução ali, mas ele não fala. Então no relacionamento, olha como é que é. Eu falo muito que casais, amigos meus que vêm e falam assim, numa discussão, não rebate no mesmo dia, não. Sim. Fala assim, me fale mais sobre isso. E no outro dia, de manhã, legal, Renato, respeito o seu ponto de vista. Eu falo assim, respeito o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é esse. É diferente. É diferente. Mas talvez no outro dia de manhã, você nem precisa falar mais.
Às vezes a pessoa só precisava colocar para fora. Ela mesmo se ressignificou. Sim. Porque numa discussão, muitas vezes a gente começa falando da toalha em cima da cama, daqui a pouco a gente está 15 anos atrás. Só que isso não é no relacionamento, isso é na empresa também. Muitas vezes não exige uma resposta tão rápida do colaborador, sei lá o quê. Por quê? Porque ele tem um tempo para maturar aquilo. Mas tem coisas que tem que ser rápida também. Sim. A gente Não pode entende, esperar, não pode dependendo esperar. do que for. Mas saiba lidar com cada perfil desse. Olha para você ver como é que é a importância do autoconhecimento, voltando lá na pergunta anterior. Nas formações nossas, tinha um cliente nosso que ele ficava assim: não, analista é chato, analista é chato, analista é chato, analista é chato. Eu olhava para ele, já tinha o perfil dele, né? Assim, E ele era analista. isso. Ele Então, em vez de falar, eu sou chato, ele tava falando, analista é chato, analista é chato. O que aconteceu? Só que eu não sabia que ele era analista. O que aconteceu, Renato? Ele ficou tão frustrado com o perfil dele. Mas hoje ele tem consciência que ele é aqui e os pontos desenvolvendo. Sim. Adriano, eu não gosto do perfil executor. Gente, não tem perfil bom, não tem perfil ruim. Tem as características. Tem o perfil, às vezes, no lugar errado, treinado, motivado, desenvolvido da forma errada. Todos os perfis são bons. Às vezes a gente está só colocando em lugar errado. Adriano, eu acho esse perfil é chato, sei lá o quê. Então, talvez é o perfil que você mais precisa desenvolver. Novamente, tudo que se incomoda no outro, olha para dentro de você que talvez é aquilo que você precisa desenvolver. Entendi. Fala um pouquinho, você já até falou, né? Mas falar um pouco de cada perfil e os pontos fortes e de melhoria de cada um deles. O executor tem muita energia, é proativo, é aquela pessoa que tem muita iniciativa, mas ela tende a não ter muita acabativa, ela é focada em tarefa, mas fazer rápido. O medo do executor, perder o domínio. Ele nasceu para dominar, ele quer ser dominante. Novamente, um executor alto, eu contrato você, Renato, para gerenciar, isso é real. Ele não deixa de gerenciar porque ele quer dominar tudo. Você não vira o gerente. Como ameaça. Só que inconscientemente, ele tipo assim, eu te contrato, pago caro, um salário, te dou uma função para gerenciar a minha equipe de venda. Você não gerencia. Isso é real. Então, põe o desenvolvimento do executor. Ele quer fazer rápido e quer fazer tudo para ontem. Planejar. Parar para planejar. Entender que ele não precisa dominar o tempo todo. Entender que que as pessoas fazem de forma diferente, não do jeito dele. Entender que ele precisa confiar nas pessoas. O comunicador, aquela pessoa extremamente comunicadora, proativa, é fazer diferente. O executor é fazer rápido, a dela é fazer diferente. Ela quer chamar atenção. E o comunicador, muitas das vezes o ponto de desenvolvimento dele é saber escutar. Ele não tem paciência para escutar. Ele é muito também, como é que eu te falo, sentimental. Ele leva tudo muito pro coração. Então você tem que ter muito cuidado com como é que você fala com o comunicador. Então entender que nem tudo é pessoal, não tirar esse pessoal. O planejador é aquela pessoa mais calma, mais tranquila, gosta do ambiente harmônico. Mais zen. É um excelente profissional para ter equipes. Porque ele gosta do ambiente em harmonia. Ele precisa ver começo, meio e fim. É um profissional que muitas vezes, para você desenvolver, ele tem que falar mais. E talvez planejar menos. O analista é aquela pessoa mais detalhista, mais perfeccionista, ele é tão analista que muitas vezes ele pode ser pessimista, porque ele avalia todos os pontos positivos, todos os pontos negativos. Esse analista, às vezes, ele tem que se permitir a fazer de ridículo, entre aspas, aí, a errar. Porque o que é o medo do analista? A missão de vida dele é fazer certo. Ele morre de medo de errar. O executor morre de medo de assumir que errou. O comunicador morre de medo de ficar sozinho.
Mas sozinho, eu falo sozinho, não ter gente. Não é que ele não consegue ficar sozinho em casa. Ele consegue, mas ele precisa de gente. O planejador, muitas vezes, um ambiente que não é tão harmônico para ele é perigoso. Então, tipo assim, e ele leva tudo muito pro coração. Então, ele tem que tirar, às vezes, de não levar tanto pro coração. Entendi. Fala um pouco pra gente entre relacionamento entre perfis e feedbacks. Perfis e feedbacks, excelente pergunta. Um relacionamento, vamos falar assim, eu estou num relacionamento onde eu sou muito executor e tenho uma pessoa muito analista, seja amoroso, seja liderança, seja qualquer um. Nas minhas formações, Renato, várias vezes eu peguei assim, ó, você tem um perfil muito executor. Você já namorou com analistas, você falou assim, já, você ferrou ele emocionalmente, as pessoas ferrei. Porque o executor, ele não leva pro coração. Então ele fala o que vem na cabeça. E muitas vezes ele pode ser considerado como arrogante, grosso. Sim. E às vezes ele é mesmo. Um executor muito alto, se não tiver um perfil para equilibrar, por exemplo, em pessoas, ele passa por cima de pessoas e de processos. O negócio dele é fazer. Então ele passa por cima de pessoas e de processo. Quando eu relaciono, por exemplo, o executor com o analista, tem que tomar muito cuidado. Os dois perfis, o autoconhecimento é muito importante. Porque esse aqui, se ele leva pro coração, você trava a pessoa. Tem uma pessoa no meu time que é muito analista. Eu sou grosso com ela. Eu sou muito exigente com ela. Eu travei ela. Se eu sou um analista e eu sou muito bonzinho com a pessoa, muito metódico com o executor, eu paralisei a pessoa. Porque ela não motiva dessa forma. Se eu sou um comunicador muito alto no meu time e eu prendo essa... Gente, eu coloco essa pessoa numa sala sozinho, sem pessoas, eu travei a pessoa. Se eu tenho um comunicador muito alto, eu não dou, às vezes, um palco para ela aparecer... Travou. Travei a pessoa. Se eu sou um planejador, aí eu chego na minha empresa e faço as mudanças assim do nada. Porque o planejador, ele é mais resistente à mudança também. O analista também é mais resistente à mudança. Mas o analista é o seguinte, não é que ele é tão resistente à mudança. Tem que fazer sentido para ele. Se a ideia da pessoa for melhor que a dele, ele muda rápido. Se não for... Mas tem que fazer sentido. Aí eu tenho... O planejador, porque ele planejou, aí tem que mudar o planejamento todo. Aí eu tenho um executor e tem no meu time um analista, um planejador, e fala assim, não, vou mudar aqui porque eu quero. Qual que é o sentido? Se eu não fizer sentido, eu não vou mudar, não. Não muda. E esse perfil, Renato, esse perfil dessa galera nova que tá vindo aqui pro mercado, é um perfil que se não fizer sentido para eles, eles não agem. Sim. É uma galera agora que eles têm que sentir pertencente, tem que sentir importante na empresa e tem que fazer sentido. Aí o meu jeito de liderar tem que entender cada perfil. Porque se eu sou um executor com um executor, o cara sai fazendo também. Não... Mas se eu sou um executor com os outros perfis, um planejador analista, ele não executa. Tá puxando um pouco aí. Fala um pouco do desenvolvimento da equipe. Como é que seria as melhores maneiras hoje? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de equipe, não é só empresa, né? Não é só empresa. Entendeu? Pode ser um time, uma equipe de futebol, pode ser família, né? Time de futebol, novamente. Um gestor, um empreendedor, um líder, ele funciona como técnico de futebol. Primeira coisa é identificar o perfil de cada um, colocar no lugar certo. Que a maioria das empresas, as pessoas estão no lugar errado. Então a pessoa chega no final... Esse é o grande problema, o grande erro das empresas hoje. Contratação. Deus da contratação. As pessoas, no lugar errado, ela faz até a tarefa, mas no final do dia ela fica desgastada. E normalmente por causa de não conseguir achar esse perfil, não conseguir, vamos dizer, não ter o conhecimento do perfil de cada funcionário. Sabe como é que eu contratava, Renato? No método Elk. Conhece o método Elk? É o que tem. O sobrinho, indicação, me indica a pessoa. Que apareceu,
Vai entrando. E, por incrível que pareça, as médias empresas, hoje, no Brasil, as pequenas contratam da mesma forma. E nada mais caro do que contratar a pessoa errada novamente. Então, primeiro ponto, contratar a pessoa certa, colocar o goleiro que tem talento para ser goleiro no gol. Segundo ponto, liderar essa pessoa da forma certa também. Seu executor, comunicador, planejador, analista é liderado de forma diferente. Tirar o melhor de cada. É motivado de forma diferente. O executor, você pode ser mais pressão, meta, resultado. Os outros perfis, se você talvez fizer a mesma pressão, você paralisa eles. O analista, para ele fazer, precisa de mais detalhes. Olha como é que é desafiador. Imagina um gestor, um líder extremamente executor liderando um analista. Que ele precisa de detalhe. Ele perde a paciência. Imagina, Renata, um executor com aquele que quer fazer. Pegando um analista, ele tem que parar, liderar, dar detalhes, ponto, para a pessoa fazer. Então, você contrata certo, você motiva de forma certa e você desenvolve de forma certa. Porque, além dos perfis comportamentais, eu gosto de usar duas ferramentas junto, que são sistemas representacionais, que as pessoas são... Como é que as pessoas aprendem e retêm informações? Tem pessoas que são mais auditivas. Sim. Sabe aquelas pessoas que ficam na sala de aula, não anota nada no caderno, fica lá de braço cruzado e fecha toda a prova? Eu mesmo. Elas são mais auditivas. Ela retém as informações pela audição. Tem pessoas que são mais visuais, ela precisa de ver. Ela retém as informações de forma visual. Tem pessoas que são mais sinestésicas. Sabe aquelas pessoas que aprendem fazendo? Tem que copiar. Tem que no fazer. que vai copiar, vai fixando a ideia. Então, cada pessoa, eu falo que os educadores não sabem ensinar. Porque essa criança, por exemplo, que ela é auditiva, ela retém informações dessa forma. Aqui na sala tem várias crianças, cada uma com um perfil diferente, cada uma aprende de uma maneira diferente. E o método é igual para todas elas. E tem um quarto perfil agora que chama de digital. E aí a gente já vê hoje como é que a escola hoje não desenvolve. Né? Não desenvolve. Porque ela ensina da mesma forma a todo mundo. Há mais de 100 anos. Aí o líder aprendeu de ser desenvolvido assim, ele quer fazer da mesma forma. Então, cada pessoa... Pode-se dizer que talvez esse seja um dos grandes problemas hoje do ensino? Sim. O ensino não ter pegado ainda esse feeling comportamental das pessoas e mudar esse ensinamento desde criança? Sim. Uma mãe, isso recentemente, dessa mesma clínica, falou: Adriano, meu filho, a professora está reclamando que ele não copia nada na escola, não copia nada, mas ele fecha todas as provas. O dia que ela aprendeu que é o canal que ele retém as informações que ele aprende, ela ficou mais tranquila. Foi conversar com a professora. Teoricamente, o certo seria, assim, para ter uma professora poder seguir um padrão, teria que ter uma sala com meninos analíticos, uma sala com os meninos comunicativos, uma com cada perfil diferente para poder ter um padrão. Acho que nem precisa, Renato. Eu acho que é entender que os perfis são diferentes, aprende diferente, retém informações de forma diferente. Eu falo que hoje, uma boa palestra, um bom treinamento, eu tenho que comunicar nos 3 canais: sinestésico, auditivo e visual. Eu preciso fazer as pessoas, por exemplo, a minha formação tem muita dinâmica. Por que tem muita dinâmica? Porque é tanta informação, a gente está reduzindo aqui muito. A minha formação tem quase 600 slides, porque ela é muito densa. Fica cansativo. Para não ficar cansativo e reter informação, eu faço um slide muito bem feito, comunicação visual. Eu vou dando vários exemplos que eu vou citando aqui o tempo todo, vou contando história, porque o auditivo gosta de história. Sim. E faço ele praticar, que é nas dinâmicas. Então, o tempo todo eu estou comunicando os 3 canais. Eu falo hoje para palestrantes, para quem é treinador, para quem é professor, que ele tem que aprender a comunicar os 3, visual, sinestésico, auditivo. E tem um quarto que é o digital. O que é o digital? É aquele que faz mais perguntas e só faz o que faz sentido para ele. Tem que fazer sentido.
que essa galera mais jovem, a maioria é digital. Digital não é digital. Geração mais nova. Tem que fazer sentido. Então, para mim desenvolver a pessoa, como eu desenvolvo cada perfil é de forma diferente, como eu treino, ensino, nós acabamos de falar que é de forma diferente, e tem uma outra ainda que também é uma ferramenta simples, que é de um livro chamado 5 Linguagens do Amor, como eu reconheço cada colaborador. É totalmente diferente. Tem pessoas que se sentem amadas quando você fala. Tem pessoas que se sentem amadas quando você faz um ato de serviço para elas, você faz alguma coisa para elas. Sim. Tem pessoas que se sentem amadas quando você toca, abraça. Um abraço. Tem pessoas que se sentem amadas quando você... Um presentinho, uma bala, lembrei de você. Sim. Então, as linguagens de reconhecimento também são diferentes. E às vezes você quer reconhecer o seu time da mesma forma. Por exemplo, isso é real também. Um time de venda sempre dava premiação. A hora que essa gestora fez essa análise no time dela, ela percebeu que tinha várias pessoas com tempo de qualidade muito alto. O que é tempo de qualidade? Aquela pessoa que sente chamada só de você estar aqui com ela, desligar o telefone de tudo. Então, quando você aprende também perfis comportamentais, sistemas representacionais e a linguagem como você reconhece cada pessoa no seu time, eu falo que você começa a jogar um outro jogo. É como se você estivesse saindo da série C, D para a série A. Você sobe o nível do jogo. Mas para um líder, no primeiro momento, para ele aprender com isso, ele gasta energia. Por quê? Quando a gente aprende a dirigir, o retrovisor, marcha, pedal, a gente gasta muita energia, a gente tem muitas informações. Sim. Só que daqui a pouco vira um hábito. No automático. Fica no automático. E um líder, num primeiro momento, nossa, liderar cada perfil vai ser desafiador. Treinar cada perfil vai ser desafiador. Vai. Só que a partir daí, quando vira um hábito também, as pessoas vão falar, não, Renata é gente boa, Adriana é gente boa. Porque você já começa a identificar com mais facilidade. Sim. Um comunicador aprender a ouvir, vai doer. Sim. Então, tipo assim, um executor parar para planejar, para analisar, vai doer. Mas, uma pergunta também, em umas formações minhas, que foi muito interessante. Um cara que é executor e a empresa dele vai crescendo, ele tende a se tornar mais analista planejador? Tem que se tornar. Ou vai ter que ter alguém, um sócio com habilidade ali, alguém na empresa para planejar. Porque uma coisa é você cair do... Porque o executor, ele dá conta. É aquele Sim. que chega na entrevista e fala que dá conta de tudo. E dá. Fazer rápido. Não tô falando que eu tô fazendo perfeito. Você cair do primeiro andar é uma coisa, Renato. Você cair do 20º andar... É outra coisa. Bem diferente. Bem diferente. E no crescimento... Do primeiro, no máximo, você vai quebrar a perna. Do 20º, dificilmente você vai sobreviver. E a metáfora da empresa também. Sim. Você fazer uma coisa errada numa empresa pequena é uma coisa. Na empresa grande, você quebra ela, dependendo do que for. E quebra... Com jeito. Quebra bonito. Então, por isso que é legal. Sim. Até a sabedoria de montar sociedade. Claro. Sócios com perfis diferentes. Nossa. Sem maturidade. É cansativo 2, com maturidade. O ponto forte de um é o ponto... fraco do outro. Desenvolvimento do outro. Aí viram potência. Casais que... Um desenvolve o outro. Naquilo que ele é fraco. Isso. Casais que são diferentes. Briga o tempo todo. Mas quando um tem maturidade com o outro, por isso que o autoconhecimento é importante, viram uma potência. Porque o ponto de desenvolvimento de um é o ponto forte do outro. Aí se completa. Se completa. Maravilha. Aí o que acontece, Renato? Eu vou contratar pessoas. Aí quem eu contrato? A maioria das pessoas contrata pessoas igualzinha a ela. Então eu chego na empresa, só tem executor, a maioria é executor, comunicador. Você chega na outra pessoa que a maioria é analista, a grande maioria é analista. E as pessoas tendem a contratar pessoas com perfis iguais. Eu tendo a gostar de um perfil igual. E eu fazia isso. Tô falando que eu fiz muito errado isso. Vou te dar um exemplo, que não tem nada a ver com comportamento e tem. Tem uma formação aí que eu fiz uma formação nos boletos. Que eles me pediram,
Aprendizado, não faço mais nada em boleto. Porque o meu perfil detesta cobrar. A maioria das clínicas paga certinho no dia. Tem uma clínica que o dono sempre me paga adiantado. E o funcionário é igualzinho. Sempre me paga adiantado. Tem uma clínica que todos me pagam atrasado. Todos da clínica me dão problema. Renato, todos da clínica me dão problema. Não é um ou outro, é todos. Até a dentista, que ganha bem, um boleto de R$ 49,90, me paga atrasado. Por causa do perfil. Olha como é que, se a gente não tomar consciência, como é que os comportamentos a gente vai atraindo... Pessoas com comportamento igual. Comportamento igual. Por quê? Imagina lá, eu tenho uma empresa que eu tenho um monte de executor. Se eu contrato analista, o executor vai falar, ele é lento. Ele não faz. E talvez o ponto de desenvolvimento daquela empresa era ter um analista para equilibrar ali a qualidade. Sim. Um analista, por exemplo... É bom ter um pouco de cada, né? É o equilíbrio. Para ter equilíbrio. Tem... Hoje está nas empresas, está muito na moda o SDR, né? O que é SDR? É uma prospecção. É o primeiro contato com o cliente. Geralmente o SDR é uma pessoa mais comunicadora. Olha que legal isso, Renato. A pessoa comunicadora, ela geralmente gosta de pessoas, mas ela tem medo de fechar a venda. Por que ela tem medo de fechar a venda? Porque ela quer que você goste dela. Para depois fechar a venda. Não. O comunicador mais alto, que é essa de prospecção, ele gosta de pessoas. Então ele não é bom para fechamento de venda se ele não tiver o executor ali para ajudar. Ele abre a porta. Ele abre a porta. Por quê? Porque ele morre de medo da pessoa não gostar dela. Aí para não gostar, ele não fecha a venda. Fica com medo de pressionar. Fica com medo de pressionar. Ele acha que pressionando e tudo, pode ser que a pessoa não goste dela. Mude de gostar. A pessoa não quer ser pressionada. Isso inconsciente. Ela não sabe que ela é assim, não. Ela não sabe. Por outro lado, o executor, ele é bom para fechamento. Então, geralmente, na empresa hoje, os SDR, que é esse primeiro contato, são mais comunicadores, e o de fechamento, que é o close, são mais de executores. Por quê? Porque isso aqui, foco na tarefa, fechar. Então, até para você montar um time, você tem que saber. Eu preciso... Metáfora do time de futebol novamente. Eu preciso de um jogador mais veloz, eu preciso de um jogador que marca mais, eu preciso de um jogador, de um goleiro, eu preciso de um atacante. Tudo começa na montagem do time. O empreendedor faz isso hoje? Poucos. Pode até ter que fazer, mas com certeza a maioria não. O que acontece hoje, Renato? As empresas hoje acham que a função de desenvolver pessoas é do psicólogo, que é do RH. Não é. É do líder. É do líder. Então, já aproveitando aí, já fala um pouco de liderança pra gente. Não. Liderança. Um dia, os 4 perfis O que é a liderança, né? Os 4 perfis... A importância da liderança dentro de uma empresa. Não, Renato, principalmente aquele líder que é o líder que inspira ou aquele líder que ele se torna indispensável. Ele se torna dispensável, né? Aquele líder que ele sai e a equipe funciona talvez até melhor. Sim. Mas tem que ter uma maturidade aí, o ego tá de lado, uma maturidade muito grande. Liderar, primeira coisa. Primeira pessoa que a gente lidera é a gente mesmo. Então eu começo a liderar eu mesmo. A hora que eu lidero eu mesmo, eu tenho que saber como é que eu funciono, o que me motiva, o que meus pontos de desenvolvimento, o que me desmotiva. Por quê? Porque eu sei que o Renato é dessa forma e ele fala alguma coisa comigo, não pode me desmotivar. Eu sou o líder. É de responsabilidade do líder desenvolver pessoas, no meu ponto de vista. Aí, montagem no time. É responsabilidade também montar com a pessoa certa no lugar certo. Colocar o atacante no ataque. Colocar o goleiro no gol.
E treinar essas pessoas. Desenvolver essas pessoas sempre. Só que, novamente, como que eu vou desenvolver essas pessoas? Eu tenho que conhecer cada perfil de cada pessoa e saber que eu vou treiná-las de forma diferente. Adriano, o que é treinar de forma diferente? Tem que comunicar nos 3 canais representacionais. Tem que entender que muitas vezes eu tenho pessoas que precisam de mais detalhes, que precisam mais de tempo. Tem pessoas que são mais resistentes à mudança. Tem pessoas que gostam de mudança. É tão legal, gente, quando o time é assim, tem pessoas que adoram mudança. Comunicador e executor. Vamos mudar. Já está mudando. Detestam rotina. O que desmotiva o comunicador e executor? Rotina. Os outros 2 perfis para analista não são mais resistentes à mudança e gostam de rotina. Aí eu tenho uma empresa, sou um gestor e quero mudar tudo o tempo todo. Ou eu sou um gestor e gosto muito da rotina o tempo todo. Tem que entender cada perfil, Renato. Tem que entender cada um e desenvolver isso. E esse líder que ele aprende a desenvolver pessoas, que ele aprende a tirar o melhor de cada pessoa, treinar o melhor de cada pessoa, leva o seu time para o outro nível. E paradoxalmente, né, eu falo que o líder tem que fazer líderes melhores que ele. E todas as empresas que a gente atua, quando isso acontece, esse cara cresce. Esse cara sobe de nível. Ele vira um diretor, vira alguma coisa, ele abre a própria empresa. Por quê? Porque ele já aprendeu a liderar pessoas ali. E um pouco desse conhecimento traz isso, né, que é um dos principais problemas hoje das empresas para a área de venda. Esse conhecimento de personalidade, de entender melhor o cliente. Né, que agora a gente falou de dentro da empresa, agora vamos falar um pouco de fora do principal que traz receita e dinheiro para a empresa e que é fundamental entender os clientes também, né? Mesma coisa. Como uma pessoa também compra é de forma diferente. Vamos usar uma metáfora aqui de uma viagem. O executor, ele vai lá comprar a viagem, quer saber quanto que é, que dia que sai, que dia que chega, e não quer muito detalhe. Ele já sabe o que ele precisa, já sabe o que ele quer. O comunicador, eu falo que o comunicador é desafio pro vendedor. Deixa ele falar. Fala que vai ter gente, que vai ter lugar para ele socializar. Se eu começo a levar a comunicação por esse lado, por exemplo, dependendo do executor, dependendo do que ele vai comprar, você tem que falar muito resultado. Mas nessa metáfora da viagem, eu preciso de gente, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui. Você já começa a fechar melhor com o comunicador. Um planejador, ele precisa ver começo, meio e fim. O dia que ele vai sair, onde que o dia que ele vai chegar, o que ele vai fazer lá. Você precisa planejar a viagem para ele. Um analista, ele é um planejador ainda mais estratégico. Bobear, ele vai querer saber o avião que vai ser, que tipo de sei lá o quê. Que hora que vai chegar, que hora que vai sair. Que hora que vai sair, precisa dos detalhes. E talvez ele não vai fechar naquele primeiro momento. Ele vai para casa, vai estudar. Só que eu falo que o analista, dependendo do produto, é o cliente mais difícil de se fechar. Porque se você fechar, ele é mais fiel. E se você entregou o que você prometeu, ele te indica para todo mundo. E é legal que um perfil analista, as pessoas sabem que a pessoa é uma analista. Geralmente as pessoas perguntam para ela e ela vai indicar, ela só vai indicar aquilo que ela acredita de verdade. Então, como eu vendo para cada perfil, numa concessionária de carro, por exemplo, quanto mais rápido eu identificar esse perfil, mais rápido eu conecto com aquela pessoa. Porque se eu ficar falando demais com o executor, eu perco ele. Se eu não deixar o comunicador falar, eu perco ele. Se eu não mostrar um processo para um planejador, eu perco ele. Então, cada perfil ele vai comprar de uma forma diferente. Então, como que eu vou aprender isso? Começando a praticar, entendendo a ferramenta, entendendo as características. Entendendo primeiro você. Porque eu acho que é mais legal quando você se entende, vai fazer tanto sentido que você acredita. Fica mais fácil você entender os outros. Adriano, Renato, eu era um executor extremamente, um analista extremamente alto. Então, morria de medo de ser julgado,
morria de medo de falar em público. Eu formei em 2010 na faculdade, na Newton Paiva, em marketing, praticamente sem apresentar um trabalho na frente. Me dava pânico, Renato. Pânico. Mas pânico. Entendi. De passar mal. E ali, depois, 10 anos depois, teve um encontro de 10 anos que a gente formou, do Na marketing. faculdade. Eu já estava dando treinamento no Sebrae, em vários lugares. E as pessoas perguntam, como é que você está dando treinamento? Isso prova que todos os comportamentos, eles, se você quiser, eles podem... São trabalhados. Então, hoje, antigamente, para mim dar um treinamento, gente, para me falar algo, tinha sido muito planejado. Hoje, por exemplo, para falar com pessoas hoje é mais tranquilo. Eu ainda tenho dificuldade para falar com a câmera. Mas falar com pessoas, com o microfone, antigamente era uma coisa, acho que nem imaginável para mim. Quando as pessoas veem eu aqui hoje, falando numa câmera, falando num... Eu falo assim, não é o mesmo, Adriano. Mas eu gastei a energia para desenvolver esses comportamentos. Hoje eu estou um perfil mais equilibrado, mais comunicador, porque nesse momento, trabalhando com as formações, trabalhando que a gente tem, eu tive que desenvolver outros comportamentos e habilidades. Que não tinha antes. Você gasta mais energia? Gasta. Você perde aquele lado perfeccionista? Não. Mas você desenvolve outros. Sim. E você tem a clareza, por exemplo, que eu não preciso ser perfeito. Com certeza. Que você acha que você era perfeccionista, achava que tudo tinha que ser perfeito para poder executar. Enquanto não tivesse perfeito, não executava. Não executava. Então, um analista ele tem que executar mais. Correto. Volta um pouquinho lá atrás, né, que você parou quando você fez o treinamento, né, que mudou sua vida. Então, fala um pouquinho da mudança de chave. Fala um pouco da sua empresa de treinamento hoje, né, e também dos treinamentos que você tem para o pessoal de casa, quem tiver interesse, né, poder te procurar. Claro que a gente vai deixar na descrição os seus contatos e tudo, mas fala um pouquinho desse resto de trajetória, né? Eu fiz muitos cursos, né? E como impactou tanto na minha empresa lá atrás, essa análise comportamental, que eu vi primeiramente que como eu funcionava, eu não sabia, e meu time nem pensar, não sabia, eu achava que eu sabia. Te frustrou muito, né? Frustrou muito. E foi realmente isso, me frustrou. E eu fui entendendo, fui estudando. Então, esse curso de análise comportamental, eu já fiz ele várias vezes, em vários lugares, de várias formas diferentes. Tanto que a última formação minha, tinha gente do Brasil todo, aqui em Belo Horizonte. É uma formação que chama Formação Especialista Comportamental, que a gente trabalha todos os perfis comportamentais, pontos fortes, pontos de desenvolvimento, como dar feedback, como treinar, como desenvolver. A gente trabalha também a ferramenta de análise comportamental, uma ferramenta que é aprovada pela UFMG em 97,97%, é a única aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que em 5 minutos dá mais de 50 informações da pessoa, tanto profissional, tanto pessoal. Então, a gente trabalha ali como dar uma devolutiva, como dar um feedback, como fazer realmente essa devolutiva que eu falei lá, uma amiga minha chegou a pagar R$3.900 em uma devolutiva. Então, é uma formação de 2 dias, que ela é muito, muito conteúdo, muito dinâmica, né? Que eu trabalho muito na dinâmica e para o aprendizado também. É uma formação que, Renato, até hoje, o feedback dela é maravilhoso. As pessoas saem dali chorando. Formação especialista comportamental, né? Comportamental. Que é o FEC que tá passando aí na nossa tela aí. E é tão legal, vou contar até um caso aqui. Tinha uma menina, comunicadora, que sempre julgou a mãe. Minha mãe é devagar, minha mãe não faz isso, ela que sempre julgou a mãe a vida toda. E essa menina, acho que Deus conecta pessoas no momento certo para algo maior. Vai fazer uma devolutiva justamente com a senhorinha, na turma de formação, com perfil... Igual da mãe. O que aconteceu? Essa senhorinha começa a contar as dores dela. Que os filhos julgam, que os filhos fazem isso, que os filhos faz isso. Ela ali, sem
Se vê. Ela entendeu o que ela fazia com a mãe dela. Porque são perfis diferentes. Eu falo uma coisa, Nata, nada mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Nada mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Então, a gente tem que saber tratar cada pessoa de forma diferente. Então, essa formação, ela dá todo esse embasamento para as pessoas. Identificar o perfil, desde a contratação, a um relacionamento amoroso, a um desenvolvimento de equipe, ao fazer um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, a fazer uma análise de, Adriano, quero uma nova profissão. Você sai com uma certificação internacional numa nova profissão. Então, uma formação completa de analista comportamental. Você sai ali com um monte de informações e é legal que quem coloca essa em prática, né? Eu falo que eu não faço nada, a formação tá ali, eu dou o melhor. Mas a pessoa que a coloca em prática, ela fica mais encantada ainda. Porque ela vê as pessoas falando com ela. Tem um que está colocando em prática aí que nos últimos 20 dias ele fez 20 análises. 20 análises. E não é a profissão dele, ele é consultor de outra empresa, e ele está sendo uma pessoa fica apaixonado com isso, Adriano. Fica. Então, treinadores para palestrantes, então é uma formação que dá muito para quem quer relacionar com pessoas, que é todo mundo. Na relação com o outro, na relação com o ser humano. Entendi. Tirando esse, tem mais outros 2 treinamentos, né? Temos uma formação de líderes, que é uma formação muito interessante, que a gente encontra, é um encontro a cada 15 dias durante um período. Por que é um encontro a cada 15 dias? Eu vivi várias formações de líderes, de vendas, de vários lugares, em várias instituições. A pessoa fica ali 2, 3 dias, paga lá 2, 3, 4, 5, 10 mil reais uma formação. Ela sai empolgada daquilo. Ela sai com muito conhecimento empolgada. Sai com a apostila, tudo. O que acontece no dia a dia dela? Na segunda-feira ela chega empolgada, na terça um pouquinho menos. Vai desempolgando. Daqui 15 dias, tudo que ela aprendeu, a grande maioria esfriou. Não consegue colocar em prática, porque ela volta para aquela energia... Sim, normal cotidiana do dia a dia. No seu cotidiano. O que essa formação é diferente? A gente dá o conteúdo, chega ali, ela vive o conteúdo, faz sentido para ela, novamente, eu comunico, faço sentido para ela e ensino ela a colocar a ferramenta em prática. E o que ela tem que fazer? No próximo encontro, ela tem que compartilhar com a gente o resultado da ferramenta, daquilo. Eu falo, duvida de tudo. Por que eu tô fazendo isso? Tem um estudo, né, que tá lá, a Lei de Triunfo de Napoleão Hill, que quando você compromete com o outro a mostrar o seu resultado, você aumenta em 95% a chance daquilo dar certo. Então, estão aumentando para 95% as pessoas colocarem isso em prática. À medida que ela começa a fazer, vê que tem resultado e vê os outros tendo o mesmo resultado, vai estimulando ela mais ainda a continuar fazendo. Exato. E essa formação, ela dá muito certo por causa disso. Aí daqui 15 dias, primeira coisa, ela tem que compartilhar o resultado. Aí vai de 15, 30, 45, 60 dias e vai. Aí ela vai somando, eu falo que é empilhando conhecimento. A gente não dá aquele conhecimento todo uma vez, a gente vai dar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e ela vai colocando em ação. Cada encontro vai adquirindo um pouco mais de conhecimento. Exatamente. Não sei de quem é essa frase, mas ela é muito forte para mim. Se saber e não fazer é ainda não saber. Então a pessoa realmente só vai saber quando ela colocar em prática. Com certeza. Porque não é só teoria, né? Não é só teoria. Teoria ajuda, mas a prática que a gente vê como é que funcionam as coisas. Né? E aí que é legal, o resultado dela motiva ela. Porque ela vê... Gente, as ferramentas simples, mas ela vê tanto resultado que ela começa... Que dia que é o próximo encontro? Então, as pessoas que realmente colocam em ação, essa é o modelo, metodologia dessa formação de líder, dão muito certo. Correto. Tem outro também ou só esses 2? Esses são os principais hoje. Nós temos outros treinamentos, né, que em breve aqui nós temos uma formação internacional também, com certificação internacional em PNL. Show. A gente vai focar muito no empreendedor também, a gente vai trazer o PNL para empresas, vendas, liderança, tudo, como a gente usar isso. E
Temos o FEM, que é um especialista em negociação, muito baseado também no PNL, no método de negociação de Harvard. Então, temos essas formações hoje. Correto. E questão de mentoria, ó, você dá mentoria também? Damos Individual? mentoria. Damos também. Não. A mentoria, Renato, é uma coisa muito legal. Eu tenho aqui hoje 3 pessoas me pedindo mentoria. A primeira coisa da mentoria é o comprometimento da outra pessoa. Por quê? Eu posso dar o meu melhor. Se a pessoa não estiver comprometida com ela mesma, ela não vai fazer aquilo. Então, eu prefiro, às vezes, deixar de ganhar financeiramente para preservar realmente aquela pessoa e meu nome. Porque quando eu falo assim, de 0 a 10, quanto você está comprometida com você mesmo? Nosso grande mestre Louis Bulamar, que esteve aqui, ele até citou no episódio dele, que ele estava dando uma mentoria para um presidente da empresa. E o cara, primeira reunião, não veio. Na segunda, não veio. Na terceira, chegou atrasado e falou: a partir de hoje eu não te atendo mais. Não te atendo mais. Ah, mas como assim você não me atende mais? Eu que sou o presidente da empresa e tudo. Acabou o contrato da empresa do Luiz com o cara e depois, um tempo depois, ele foi encontrar esse cara. Esse cara não era mais presidente da empresa, mas o cara veio pedir agradecimento a ele, pedir desculpa, né? E agradecer a ele, porque ali caiu a chavinha dele, que ele viu tanto que ele era arrogante, que eu não podia agir daquela maneira com ele. Foi lá pedir desculpa e tudo. Então, e o cara, um dos principais problemas dele era mobilizar a equipe. Se um cara que não chega na hora, como é que ele vai mobilizar a equipe se ele mesmo não é exemplo? E não é assim. Que líder que era esse? Entendeu? Então, assim, às vezes o próprio líder não enxerga os defeitos, os erros que ele tem, para ele, querendo ou não, o líder é referência para os outros. Muitas vezes a gente tem que demitir o nosso cliente, né? Eu falo muitas vezes disso. E muitas vezes na empresa também, Renato, você está desenvolvendo a pessoa, está comunicando os 3 canais, está fazendo tudo certinho. Às vezes você tem que promover esse colaborador também para o concorrente. Sim. Porque é o melhor para ele. E às vezes ele não quer ficar na empresa. E tá tudo certo. Não sei, tem várias empresas que viram referências em alguns segmentos de funcionário. Funcionário, quanto mais tempo tiver ali, beleza. Mas não tá, vai pro mercado, mas a empresa, isso é bom até, de certa forma, até a marca da empresa fica, apesar de não ser o principal foco dela, mas fica renomada por causa disso. Por exemplo, dentro do mercado seguro, a gente tem a Prudential. A Prudential tem um perfil de treinamento de vendas diferenciado do mercado. Entendeu? Então, quando o profissional da Prudential sai, querendo ou não, pelo perfil dele de atendimento de venda, a pessoa sabe. Pela escola ali. Pela escola que ele foi. A Icatu tinha isso também. Muito bem feito no balcão dela. Entendeu? Então, acabam virando algumas referências de profissionais dentro do próprio mercado. Gente, e a empresa que ela tem pessoas no lugar certo, treinada de forma certa, desenvolvida de forma certa, processos corretos, função de cada pessoa, tecnologia é igual a resultado. Pessoas mais processos, mais tecnologia é igual a resultados. Então, quando a pessoa ela chega numa empresa, ela está no lugar certo, ela tem senso de pertencimento, ela é desenvolvida de forma correta, vai dando mais senso de pertencimento. Tem os processos todos. Gente, o óbvio precisa ser dito. Eu cheguei no treinamento numa clínica e falei assim, gente, vocês têm que falar que aqui não pode usar droga. Porque se vocês não falam... Cara, eu acho... o óbvio... Tem que ter regra, tem que ter normas. Tem que ter o processo. O óbvio precisa ser dito. Tecnologia hoje, Renato, para recrutamento, para gestão, para liderança, hoje tudo é tecnologia. Acelera muito o processo, acelera muito o resultado. É igual resultado. Se a empresa, a maioria das empresas não tem pessoas no lugar certo, desenvolvida e treinada, não tem processo e não tem tecnologia. Hoje isso não pode ser desculpa para uma empresa. Não pode. Hoje mais não. Para uma empresa profissional que quer se profissionalizar, não pode arrumar desculpa em relação a isso. Não. Porque tem mecanismo, tem ferramentas que ajudam nesse sentido, né? Adriano, eu não sei desenvolver processo, contrata uma consultoria. O que vai sair muito mais barato do que você não fazer isso.
Tem um gestor que ele contratava no método ELK, né? O que tem. E ele agora passou a contratar como empresa de RH. Empresa pequena ainda. Mas a contratação dele é, vamos falar assim, 1000%, 2000% mais assertiva. Aquela contratação que era aquele método de indicação, ele já percebeu que não funciona. Porque o resultado já mostrou para ele que é muito barato você contratar uma empresa que você paga para ela contratar mais certo. A equipe fica mais forte, a produtividade da empresa aumenta. O perfil da pessoa. Os benefícios são muitos. E o que é uma liderança, Rich, voltando? Imagina se o meu time, vamos falar que o meu time, eu tenho investimento de 100 mil reais por mês e ele me produz 500 mil reais por mês. Vamos falar que eu consigo aumentar a produtividade desse time em 30% daqui a 3 meses. Que consegue. Então, estou falando que daqui a 3 meses, esse time, mesmo time de 100 mil, está produzindo 130. 30%, mais, 130 mil a mais. É isso, né? Não, 30 mil a mais. 30%? Não, 500 mil e produz 500 mil. No 500 mil aí vai dar... 150. 650. 650. Eu tô falando que eu tô em 3 meses, um time que custa 100 mil, produzir 500, passa a produzir 650 mil. Isso é muito dinheiro. Com certeza. Então a importância de investir em treinamento também desse pessoal. Você quer ver uma outra conta? Não, Adriano. Praticamente o custo dela você já pagou com o lucro e o que era receita já virou só lucro. Como é que a gente consegue isso? Treinando os líderes fazendo o trabalho bem feito. Eu tô falando assim de 10% ao mês. É plausível hoje. Não. Dá mais uma equipe que não tem gestão, que não tem processo. Ou você fala assim... Toda empresa hoje queria, tenho certeza que queria poder produzir, aumentar suas vendas, né? Sua receita em 10% todo mês. Vamos falar que isso não é em 6 meses? Vamos falar que é 3 meses? Fala que é 6 meses ou 1 ano. É possível. Mas é possível porque, aí você já falava, né? Insanidade mental, fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. O problema é que as empresas querem fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Não quer treinar. O que é treinamento hoje nas empresas? As pessoas acham que é um custo. Não, é um investimento. Investimento. Principalmente. Começa aí. Essa mudança de mindset. Eu falo que os meus treinamentos hoje dentro das empresas, ela começa do dono para baixo, do gestor para baixo. E a maioria dos treinamentos quer treinar o chão de fábrica ali. A base da pirâmide. E tem que começar de cima. De cima para baixo. Eu tenho que mudar a mentalidade de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Aí começa a mudar o jogo. Show de bola. Quer deixar um recado pro pessoal de casa? Alguma dica? Olha, empreendedores, invistam no seu time, na tua liderança, em treinamentos. Conhecimento. Em conhecimento, em autoconhecimento, porque isso vai mudar o jogo. Muda a performance, muda a retenção, muda o senso de pertencimento, muda todo o ambiente. Muda o ambiente, muda a produtividade, muda os lucros. Tem uma frase que é do Simon, ele fala: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, invista em entender de pessoas. Reflita sobre isso. Pessoal de casa, gostaria de agradecer em mais um episódio, né? Antes de fechar, agradecer nossos patrocinadores. Você, como bom mineiro, né? Um bom pão de queijo do Tidelson, nosso patrocinador. Pão de queijo maravilhoso. Como você não tem, vai ter agora aí um pingentezinho da Romanel, nossa patrocinadora. Pingente maravilhoso. Que legal. Muito obrigado, Romanel. Obrigado, Tidelson. Agradecer a Estúdio 09, né? Nossos parceiros aí de estúdio. Agradecer também nossa empresa parceira de marketing Lima Lab. Obrigado a todos aí. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.